Olá, gente. Meu nome é Lucas, sou um dos integrantes do Tinta Vermelha. Essa aqui vai ser a relatoria dos textos da nossa próxima reunião do dia 10/1, correspondentes aos capítulos 7 e parte do capítulo 8 do livro 1 do Capital de Karl Marx. No caso do capítulo 8, a gente vai ler as seções 8.1, 8.2 e 8.3. Então, começando aqui já com o capítulo 7, que se chama A Taxa do Mais-Valor. A primeira seção se chama o grau de exploração da força de trabalho. Aqui, então, o que o Marx vai querer ver vai ser justamente tendo em vista aquilo que a gente viu nos capítulos anteriores, ou seja, que o trabalho no modo de produção capitalista é um trabalho que produz valor e, por isso, ele produz mais valor. A gente vai ver, então, o que significa o grau de exploração da força de trabalho. Então, a gente vai ver a relação entre, por um lado, que numa jornada de trabalho há tempo de trabalho no qual o trabalhador trabalha para repor o próprio salário, e, por outro lado, um determinado tempo dessa jornada vai ser um tempo em que o valor que o trabalhador produz não retorna para ele na forma de salário. Justamente isso é o mais-valor. Isso, então, é o que a gente viu lá no capítulo 5. E agora, então, Marx vai explorar relações entre esse tempo de trabalho em que o valor que o trabalhador produz volta para ele na forma de salário, e esse tempo no qual o valor que se produz é o mais-valor. Só que para entrar nisso, ele vai antes tratar de algo que ele vai retomar elementos do capítulo anterior, né, do capítulo 6, em que a gente viu aquela distinção entre capital constante, quer dizer, formado pelos meios de produção, né, matéria-prima, e os meios de trabalho, os objetos de trabalho e os meios de trabalho, que transferem valor, e o capital variável, justamente a força de trabalho, que é variável porque ela produz valor. Então, a gente então tem com isso que o valor do capital, que C maiúsculo, é igual ao valor do capital constante, que ele vai tomar como C minúsculo, mais o valor do capital variável. Então, se a gente viu que o capital se distingue em capital constante e capital variável lá no capítulo 6, é nada mais evidente de que o valor do capital total é a soma do valor dessas diferentes partes do capital constante e capital variável. E como, então, o capital variável ele produz um mais-valor, o valor da mercadoria após o processo de produção, né, vai ser o valor do capital constante, mais o valor do capital variável, mais o mais-valor. Porque, né, se o valor do capital é valor do capital constante mais valor do capital variável, por outro lado, uma vez que no processo de produção capitalista a gente tem produção de mais valor, produção de valor e com isso produção de mais valor, então o valor das mercadorias que o capital produz após o processo de produção vai ser capital constante mais capital variável mais valor. Só que aqui é importante ressaltar que pelo resto do capítulo o capital constante vai ser desconsiderado, pois ele não participa da produção de valor. E por que isso? Porque, como eu falei, o que o Marx está querendo explorar aqui, essa relação é o grau de exploração da força de trabalho, como o subtítulo indica. Só que o que determina o grau de exploração da força de trabalho vai ser essa relação entre o tempo de trabalho no qual o valor que o trabalhador produz retorna para ele na forma de salário e, de outro, o mais-valor. Então, o que interessa aqui é a relação entre esses dois componentes. E na relação entre esses dois componentes, o capital constante ele é irrelevante, porque o que ele faz é que no mesmo ato de trabalho no qual o trabalhador está produzindo valor, ele também está transferindo valor do capital constante. Então, o capital constante aqui não é o nosso foco. Aqui, Marx afirma que o capital constante é a matéria sobre a qual atua o trabalho vivo. É o trabalho vivo que produz valor. E justamente esse âmbito da produção de valor que é o que a gente está querendo tratar aqui. Então, eu vai falar que, inclusive, o valor do capital constante acaba obscurecendo o processo de criação de valor. Justamente porque o capital constante também tem o seu valor, e esse seu valor se transfere, né? Ele compõe o valor do capital total. O capital constante consegue obscurecer a relação que a gente está querendo ver aqui, que é a relação somente do capital variável com a produção de mais valor. Então, aqui o Marx, ao tratar da composição do capital, ele vai pressupor sempre que o capital constante é igual a zero.
Isso para fins de exposição de, como eu já adiantei, explicar o grau de exploração da força de trabalho. Então, ler a citação aqui. O produto de valor efetivamente criado no processo é, portanto, diferente do valor do produto que resulta do processo. Ele não é, como parece à primeira vista, C mais V mais M, mas V mais M. Ou seja, se a gente está tentando aqui falar do valor que é produzido, não interessa o capital constante, porque o capital constante não produz valor. O capital constante somente transfere valor e transfere parcialmente, mas enfim. Se a gente está falando aqui de produção de valor, a gente vai ter que falar do capital variável e do mais-valor, porque o que o trabalhador faz durante a jornada de trabalho é criar valor, sendo que parte desse valor retorna para ele na forma de salário. Então, é igual ao valor do capital variável. E, além disso, ele produz um mais-valor. Então, se a gente quiser falar de produção de valor, então de exploração da força de trabalho, a gente precisa falar só de V mais M, capital variável mais mais-valor. Então, lendo a citação aqui, dando um prosseguimento, o valor de 90 libras, que era um exemplo que o Marx estava dando, né, no qual o capital variável era igual a 90 libras e também o mais-valor igual a 90 libras. E aqui, então, o valor de 90 libras do mais-valor expressa aqui a grandeza absoluta do mais-valor produzido, mas sua grandeza proporcional, isto é, a proporção em que se valorizou o capital variável, é obviamente determinada pela relação entre o mais-valor e o capital variável, sendo expressa em M sobre V. Essa valorização proporcional do capital variável ou grandeza proporcional do mais-valor denomina taxa de mais-valor. Então, aqui ele já explica basicamente o título do capítulo, né? Então, o que interessa aqui na relação entre mais-valor e capital variável é que ela me dá o grau de exploração da força de trabalho. Quer dizer, se eu boto M sobre V, o que eu tenho é a quantidade de mais-valor que foi produzida para além do necessário para o trabalhador manter a própria força de trabalho, que eu tenho aqui, então, uma relação proporcional entre os dois. Então, nesse caso, no caso do exemplo que o Marx tinha dado, se eu tenho capital variável de 9, cujo valor é de 90 libras e o mais valor de 90 libras, se eu divido, então, o mais valor pelo capital variável, o que vai dar 1. Então, é uma taxa de 100%, ou seja, o capital variável é igual ao mais valor. Então, o tanto de produto que o trabalhador produziu não para si, mas para o capitalista, é igual ao que ele recebe de volta de salário. Daí um grau de exploração de 100% da força de trabalho. E justamente essa relação vai ser a taxa do mais-valor. Dando prosseguimento aqui, é interessante que o Marx, então, ele mostra que tem uma relação aqui entre um tempo de trabalho necessário e um mais trabalho. É o que justamente é isso que caracteriza essa relação que a gente viu aqui, ou seja, a taxa de mais valor. Quer dizer que eu tenho um trabalho que precisa ser realizado para que o produtor se mantenha, mas além desse trabalho tem mais trabalho, um trabalho que não é necessário que o trabalhador se mantenha. Aqui no caso da produção capitalista, o que a gente vai ter é um mais valor. A relação entre esses dois componentes que interessa ao Marx aqui. É a relação entre esses dois componentes que vai te dar o grau de exploração da força de trabalho. Porque o quanto o trabalhador trabalha para além do que ele precisa para se manter é um mais trabalho, e desse modo indica o grau em que a força de trabalho dele foi explorada. Daí que se eu coloco esse mais trabalho em relação com o trabalho necessário sob condições capitalistas, o que eu tenho vai ser uma taxa de mais valor. Então, como eu falei, valor de 90 libras do salário, da força de trabalho. Por um lado, 90 libras de mais valor, quer dizer que dessas 90 libras foram tanto que o trabalhador precisou para se manter. 90 libras ele não precisava para se manter. Produziu unicamente para o capitalista. Daí, então, isso indicar para a gente a taxa de mais valor, uma vez quando eu divido o mais valor pelo capital variável. E aqui é interessante como é que o Marx remete para além das condições capitalistas na explicação do trabalho necessário do mais trabalho.
Então, eu vou ler a citação aqui. Denomina o tempo de trabalho necessário a parte da jornada de trabalho em que se dá essa reprodução. E trabalho necessário, trabalho despendido durante esse tempo. Ele é necessário ao trabalhador por conta independente da forma social do seu trabalho. E é necessário ao capital e seu mundo por conta da existência contínua do trabalhador forma sua base. O segundo período do processo de trabalho em que o trabalhador trabalha além dos limites do trabalho necessário custa-lhe, de certo, trabalho, dispêndio de força de trabalho. Porém, não cria valor algum para o próprio trabalhador. Ele gera mais valor que, para o capitalista, tem todo o charme de uma criação a partir do nada, as análises religiosas aqui que o Marx traz. A essa parte da jornada de trabalho denomino tempo de trabalho excedente, e ao trabalho nela despendido denomino mais trabalho. Então, quais são os elementos interessantes aqui? O tempo de trabalho no qual o trabalhador trabalha para si, aquilo que ele repõe como salário, aquilo que será reposto como salário, Marx denomina tempo de trabalho necessário. Então, o tempo durante o qual o trabalhador trabalha para si é tempo de trabalho necessário, porque ele mantém o trabalhador. Interessante que o Marx diz, por um lado, que isso é independente da forma social do seu trabalho. Então, qualquer forma social, mesmo que não capitalista, vai ter que levar em conta o tempo de trabalho necessário, porque esse tempo de trabalho necessário precisa manter os indivíduos vivos. E como Marx diz lá, desde a ideologia alemã, os indivíduos precisam estar vivos para fazer história. Então, para o indivíduo trabalhar, para ele produzir valores de uso, lembrando, o valor de uso também é comum a toda forma social, ele precisa estar vivo. E para ele estar vivo, ele precisa produzir. Então, para ele produzir esses valores de uso, isso vai se dar dentro de um tempo de trabalho necessário, porque esse tempo de trabalho necessário permite que o trabalhador produza e assim que ele se mantenha vivo. Então, o tempo de trabalho necessário é comum a toda forma social. Por outro lado, então, ele também é comum, ele também é próprio da forma capitalista de produção, porque o capitalista precisa que o trabalhador se reproduza, mas enquanto o trabalhador é assalariado. Então é necessário que o trabalhador, mesmo sob condições capitalistas, que parte do tempo de trabalho seja o tempo de trabalho necessário, porque o trabalhador precisa se manter, ele precisa reproduzir a própria força de trabalho para poder servir ao capital. Então a gente tem também o segundo período de trabalho, no qual o trabalhador trabalha além do necessário, e que o Marx vai chamar aqui de tempo de trabalho excedente. E o trabalho que ele realiza vai ser mais trabalho. Novamente, isso é comum a toda forma social. Então, ou seja, também em toda forma social, os produtores produzem não só para si, não só o necessário, mas além do necessário para a sua manutenção individual. No caso do capitalismo, esse tempo de trabalho excedente é tempo de produção de mais valor. Então, perceba essas diferenças, né? Tempo de trabalho excedente, mais trabalho, não é sinônimo de produção de mais valor. A extração de mais valor é como o mais trabalho se conforma sob condições capitalistas. Quer dizer, a sociedade capitalista é uma sociedade de produção de valor, que também vale para o tempo de trabalho necessário. Daí que o tempo de trabalho necessário ele é o tempo no qual o trabalhador produz valor que lhe será devolvido na forma de salário, produz valor para ele receber valor também. O mais trabalho ele produz valor que fica com o capitalista. Daí ser mais valor. Mas como eu falei, trabalho necessário e trabalho excedente são comuns a todas as formas de sociedade, só que sob diferentes formas. É justamente isso que o Marx diz nessa citação que eu vou ler agora. O que diferencia as várias formações econômicas da sociedade. Por exemplo, a sociedade da escravatura daquela do trabalho assalariado é apenas a forma pela qual esse mais trabalho é extraído do produtor imediato, do trabalhador. Então, lembremos aqui, então, por exemplo, do exemplo que Marx dá no capítulo 1, quando ele fala do fetichismo da mercadoria, ele dá exemplo do servo que sabia muito bem quanto tempo ele produzia para si e quanto tempo ele produzia para seu senhor. Quer dizer, ele estava lá ligado à terra, ele cultivava aquela terra, parte do produto da terra ele ficava para ele mesmo e parte ia para o seu senhor.
Quer dizer, então a gente tem aí um tempo de trabalho necessário e um tempo de trabalho excedente. Um trabalho necessário, ele produzia, ele cultivava e consumia o que ele cultivava, e no tempo de trabalho excedente, ele tinha que transferir produtos para o seu senhor. Perceba a diferença, inclusive, em relação ao modo de produção capitalista, porque no modo de produção capitalista, o trabalhador produz mercadorias para o capitalista e o capitalista vende. Quer dizer, e é uma forma menos transparente, é isso que Marx ressalta lá no capítulo 1. Com o modo de produção capitalista, com a universalização da produção mercantil, nós produzimos sob condições fetichistas, as relações não são transparentes, a extração do mais-valor ela não é transparente. Quando o trabalhador trabalha sob condições capitalistas, quando ele trabalha para produzir valor e, por conseguinte, mais valor, não é visível ao longo da jornada de trabalho o quanto ele produz para si e o quanto para o capitalista. Nas relações servis, ao contrário, isso é plenamente transparente, porque o camponês ele produz ele sabe o que ele produziu para ele sabe que ele teve que entregar parte do produto para o seu senhor. E no capitalista dá de modo distinto. Mas o que eu queria ressaltar aqui é justamente que nós temos, nos dois casos, trabalho necessário e trabalho excedente. Só que a forma de extração do trabalho excedente é muito distinta nos dois casos. O mesmo trabalho necessário se dá sob formas variadas, porque o servo consumia o que ele cultivava, enquanto o trabalhador produz mercadorias para o capitalista e recebe um salário em troca. Então, ainda que trabalho necessário e trabalho excedente sejam próprios de toda forma social, a forma de extração varia bastante em cada caso. No caso capitalista, a extração do mais trabalho se dá sob a forma da extração do mais valor. E aqui Marx resume o ponto desse primeiro tópico. A taxa de mais valor é, assim, a expressão exata do grau de exploração da força de trabalho pelo capital ou do trabalhador pelo capitalista. Quer dizer, uma vez que justamente a taxa de mais valor está ligada a essa relação entre trabalho necessário e trabalho excedente sob condições capitalistas, essa taxa permite ver o grau de exploração da força de trabalho. Quer dizer, ao colocar em relação mais valor e capital variável, a gente vê o quanto o trabalhador produziu para além do que é necessário para a própria manutenção, o quanto ele produziu não para si, mas para o capitalista. Indo então para o segundo tópico, que eu vou passar bem rápido por ele, representação do valor do produto em partes proporcionais do próprio produto. Então, isso na verdade passa por algo que o Marx já havia adiantado no início do capítulo, que é quais são os componentes então do valor total do produto de trabalho. A gente viu que o capital ele se compõe de capital constante e capital variável. Mas com o processo de produção a gente tem produção mercantil. E com a produção mercantil a gente tem um mais valor que passa a compor o valor das mercadorias. Então o valor total dos produtos de trabalho sob condições capitalistas vai ser o valor do capital constante, mais o valor do capital variável, mais o mais valor. Aqui eu achei interessante trazer essa tirinha. Eu não sei muito bem a origem dela, já vi essa tirinha em mais de uma versão dela, peguei uma qualquer aqui. E por acaso achei essa imagem aqui de um poema que parece indicar a origem da tirinha, mas como eu só confesso que eu não pesquisei isso a fundo, eu não vou falar aqui que essa é a origem dessa anedota. Esse aqui é um poema de 1937, e aqui é uma tirinha com a mesma ideia que está no poema. E eu trouxe isso aqui porque eu, pelo menos, já tive contato com essa tirinha antes, já tive esse contato com essa tirinha na escola, quando era aula de Marx. Só que essa tirinha, inclusive eu achei essa tirinha no Google escrevendo tirinha mais-valia. Então, parece que tem uma espécie de associação entre essa tirinha e as ideias de Marx, mas a gente vai ver aqui que, na verdade, não tem nada a ver. Então, perceba aqui, eu vou ler aqui a tirinha, não sei se está dando não sei se vai dar para ler quando você estiver assistindo o vídeo. Não vou ler o poema que está em inglês, vou ler a tirinha. O que você disse a este homem? Quer dizer, são dois homens discutindo sobre um trabalhador que está ali no fundo produzindo. O que você disse a este homem? Para que trabalhe mais depressa.
Quanto lhe paga? R$ 30 por dia de trabalho. Onde consegue o dinheiro para pagar o salário dele? Vendo a mercadoria, ué. E quem faz a mercadoria? Ele. Quanta mercadoria ele produz por dia? O equivalente a R$ 150. Então, na verdade, ele quem lhe paga R$ 120 por dia para que você o diga para trabalhar mais depressa. E aí o chefe diz, se fala baixo, ele pode escutar. Qual que é o erro dessa tirinha? O erro é que o valor do produto, da mercadoria aqui é tratado como se fosse simplesmente capital variável e mais valor. Quer dizer, o R$ 30 por dia de trabalho é quanto o trabalhador recebe, então o valor do capital variável. E o valor total da mercadoria, ele diz que é R$ 150. E aí o cara diz, então, que o trabalhador que está te pagando R$ 120 por dia. O problema aqui, então, é justamente que ele está tratando do valor total da mercadoria simplesmente como capital variável e mais valor. Os R$ 120 que sobram não são mais valor, não são o que o capitalista ele tira dessa interação. Os R$ 120 teria que considerar também, além do mais valor, o capital constante. Então, porque o valor dos meios de produção ele se transfere para o produto final, como a gente viu no capítulo 6. Então não cabe falar isso que a tirinha fala, né? Que como o trabalhador recebe 30, mas a mercadoria é vendida por 150, que o capitalista está tirando 120 do trabalhador. Não, porque teria que considerar também o valor do capital constante. Próximo tópico. A última hora de sênior. Aqui Marx está tentando rebater um economista que ele coloca como... Marx coloca, ele é bem explícito, né, nessas coisas, diz que coloca esse sênior como um apologeta do capital e um apologeta da exploração desenfreada dos trabalhadores. E essa citação que eu botei aqui, na verdade, é o Marx citando o sênior, não é o Marx falando isso aqui. Porque ele, segundo o Marx, para o sênior, numa fábrica, o lucro líquido total é derivado da última hora trabalhada. Então, o sênior está querendo falar que a extração de mais valor se dá somente na última hora da jornada. Vou ler aqui os slides. Segundo o sênior, somente na última hora trabalhada, os trabalhadores produzem lucro para o capitalista. Na penúltima, eles repõem o próprio salário e nas anteriores, eles repõem o capital constante. Só para esclarecer uma coisa, eu estou usando a expressão lucro aqui, e o Marx usa também, se não me engano, só porque é a expressão do sênior, né? Mas para o Marx, mais valor e lucro não são a mesma coisa. A gente não vai poder tratar disso nesse semestre, acredito eu. Isso é um tema que vai voltar só no livro 3 do Capital. Mas, enfim, mais valor não é igual a lucro, mas aqui eu estou tomando liberdades porque lucro é como o sênior se expressa. Então, aqui a gente tem essa concepção do sênior, né, de que o mais valor é produzido na última hora da jornada de trabalho. O sênior usa isso como argumento contra a redução da jornada de trabalho, que era uma reivindicação dos trabalhadores. E qual que é o problema do raciocínio do sênior? Olha, eu vou ler aqui. Vimos, porém, que o capital constante não entra na relação entre trabalho necessário e mais trabalho. O valor se transfere por meio do trabalho. Quer dizer, não faz sentido falar que parte da jornada os trabalhadores estão repondo o valor dos meios de produção, porque os meios de produção estão, na verdade, transferindo valor ao longo da jornada de trabalho. O que os trabalhadores fazem ao longo da jornada de trabalho, como a gente viu, é repor o capital variável e produzir mais valor. A única divisão que existe é essa. Não faz sentido o Sênior falar aqui que a maior parte da jornada dos trabalhadores estão simplesmente repondo o valor do capital constante, porque o valor do capital constante não se perde, ele se transfere por meio da própria atividade produtora de valor. Lendo aqui embaixo. Se, como afirma Sênior, o tempo de trabalho que repõe o salário é igual ao tempo de trabalho que gera lucro, em uma jornada de 11 horas e meia, esse tempo não é de 1 hora, mas de 5 horas e 3/4 de hora. Quer dizer, que o Sênior está falando que o trabalhador repõe o próprio salário na penúltima hora da jornada e produz o lucro do capitalista na última hora. Então, ele está falando que a relação entre trabalho necessário e mais trabalho se dá entre valores iguais, em tempos iguais, 1 hora e 1 hora. Penúltima hora e última hora.
Mas como a gente viu, essa relação ela está colocada, na verdade, na jornada inteira e não só num pedaço. Então, se a gente está falando de uma jornada de 11 horas, que é o exemplo que o Marx está pegando aqui do sênior, então não faz sentido falar que é só nas 2 horas finais que se coloca a relação entre trabalho necessário e mais trabalho. Ela se coloca, então, dadas que o mais trabalho e o trabalho necessário são, nesse exemplo, os mesmos, se a jornada é de 11 horas, eles têm que ser cada um deles metade de 11 horas. E para terminar esse capítulo 7, Marx fala do mais produto. Chamemos de mais produto a parte do produto em que se representa o mais valor. Assim como a taxa de mais valor é determinada por sua relação não com soma total, mas como componente variável do capital, também a grandeza do mais produto é determinada por sua relação não com o resto do produto total, mas com a parte do produto em que está incorporado o trabalho necessário. Então, primeiro a gente tem algo de análogo aqui, a relação entre trabalho necessário e mais trabalho. O mais produto é justamente o produto que é produzido para além do necessário. E do mesmo modo que a relação entre mais trabalho e trabalho necessário, a grandeza dele não tem relação com o produto total. Então, a gente novamente abstrai do capital constante. Porque o capital constante também vira produto. Mas o que interessa aqui é que o do mais produto é que ele é a parte do produto que vai além do produto necessário. Então, o que o trabalho necessário e o trabalho excedente diziam sobre o trabalho, a gente tem aqui agora sobre o produto. Entrando agora no próximo capítulo, capítulo 8, a jornada de trabalho. Uma consideração preliminar aqui que eu vou fazer, que eu não vou passar pelas 3 sessões que a gente vai ler para a reunião, porque boa parte desse capítulo é mais descrição histórica. Eu acho, então, que não tem necessidade de eu ficar aqui explicando o movimento histórico que o Marx está usando ali ao longo desse capítulo. Eu vou passar, então, por questões mais preliminares que eu acho importantes, que estão ali na seção 1, e que ajudam a gente principalmente a situar esse capítulo na obra como um todo. Quer dizer, por que esse capítulo está aqui? Por que é o capítulo 8? Por que ele está tratando aqui da jornada de trabalho, né? Então, primeira seção, os limites da jornada de trabalho. Então, aqui eu peguei essa imagem aqui do próprio livro. Marx coloca 3 exemplos de jornadas de trabalho com extensões distintas, né? Que são todas do ponto A ao ponto C, são os pontos inicial e final da jornada de trabalho. Mas, e as distâncias do ponto A e do ponto A ao ponto B, elas são sempre iguais. E acho que fica bem óbvio aqui que o ponto A ao ponto B, o que a gente tem é o tempo de trabalho necessário, do ponto B ao ponto C, o tempo durante o qual está sendo extraído mais valor. Então, o ponto A e o ponto B ele é sempre igual. O tempo de trabalho necessário aqui ele está sempre sendo tomado como o mesmo. Mas, a distância do B ao C varia. E como esse aqui a gente está no tempo de trabalho excedente, a gente está no tempo de extração de mais valor. Então, o tempo de extração de mais valor ele também varia. Ele também pode ser maior. Então, maior vai ser o grau de exploração da força de trabalho, quanto maior for essa distância B e C. Então, Marx diz aqui, eu vou citar, a jornada de trabalho não é uma grandeza constante, mas variável. Uma de suas partes é, de fato, determinada pelo tempo de trabalho requerido para a produção contínua do próprio trabalhador, mas sua grandeza total varia com a extensão ou duração do mais trabalho. A jornada de trabalho é, pois, determinável, mas é, em verdade, indeterminada. Quer dizer, ela tem uns limites, ela tem um limite natural necessário. Né? Se eu estou falando aqui de um dia só, né, a jornada de trabalho, algo que se coloca durante um dia só, eu estou falando algo de que não pode passar de um determinado limite natural. Né? Primeiro que o dia tem 24 horas, depois que é impossível o trabalhador se manter sem um pouco de descanso. Né? Então a gente tem limites inafastáveis da extensão da jornada de trabalho. Só que não é porque ela tem limites que ela já está determinada de antemão, ela pode variar. E quanto mais ela varia, varia também os graus de extração de mais valor.
E, claro, com a variação dos graus de extração de mais-valor, varia a taxa de mais-valor. Então, aqui no B e C tem uma extração de mais-valor pequena, aqui ela aumenta um pouco, e em B e C, se não me engano, aqui o BC é para ser igual a AB, então a gente tem uma taxa de mais-valor de 100%. Quer dizer, o tempo durante o qual se extrai mais-valor é o mesmo tempo que o trabalhador trabalha para repor o próprio salário. Mas então acho que ficou claro isso, né? A variação da jornada de trabalho, a variação do tempo de trabalho excedente faz com que varie a extração de mais-valor. Quanto maior ela for, quanto maior for o tempo de trabalho excedente, quanto maior eu estender esse tempo, mais eu extraio mais valor, mais eu exploro força de trabalho. Uma outra citação aqui que eu trouxe que eu acho importante é: vemos que, abstraindo de limites extremamente elásticos, a natureza da própria troca de mercadorias não impõe barreira alguma à jornada de trabalho e, portanto, nenhuma limitação ao mais trabalho. Ou seja, a jornada de trabalho, como o Marx falou, ela é indeterminada, ainda que seja determinável. Ela é elástica, ela varia. Mas como é que a gente determina esses limites, então, na prática? É o que ele vai falar aqui a seguir. O capitalista faz valer seus direitos como comprador quando tenta prolongar o máximo possível a jornada de trabalho e transformar, onde for possível, uma jornada de trabalho em duas. Por outro lado, a natureza específica da mercadoria vendida implica um limite de seu consumo pelo comprador, e o trabalhador faz valer seu direito como vendedor quando quer limitar a jornada de trabalho a uma duração normal determinada. Tem-se aqui, portanto, uma antinomia, um direito contra outro direito, ambos igualmente apoiados na lei da troca de mercadorias. Entre direitos iguais, quem decide é a força. E assim a regulamentação da jornada de trabalho se apresenta na história da produção capitalista como uma luta em torno dos limites da jornada de trabalho, uma luta entre o conjunto dos capitalistas, a classe capitalista, e o conjunto dos trabalhadores, a classe trabalhadora. Então é interessante, o Marx está trazendo aqui primeiro, talvez seja um dos poucos momentos em toda a exposição de O Capital que o Marx traz aquilo pelo qual talvez ele seja mais famoso, quer dizer, a famosa luta de classes, ela aparece aqui nesse capítulo. E ela aparece aqui como algo que vai girar em torno da extensão da jornada de trabalho. Então, como a gente viu, a jornada de trabalho ela é elástica, os limites dela variam. Como é que eu determino esses limites? Eu determino esses limites através de um embate entre as classes capitalista e classe trabalhadora. A classe capitalista quer estender ao máximo possível a jornada de trabalho, porque ela vai conseguir extrair mais valor, e a classe trabalhadora, para ela poder se manter viva e saudável, ela vai querer reduzir os limites da jornada de trabalho. Eu não vou entrar aqui tanto nesses detalhes do direito, né? Digo isso porque é um grupo vinculado à faculdade de Direito, acho que a gente pode discutir isso com mais calma na reunião, mas o que eu quero ressaltar aqui é isso. A jornada de trabalho vai ter que ter um limite definido e esse limite vai se colocar por meio de um embate entre classes. A classe capitalista quer extrair mais valor e a classe trabalhadora quer limitar, como o Marx diz aqui, quer limitar a jornada de trabalho a uma duração normal determinada. Então vai ser a luta de classe que vai estabelecer na prática os limites da jornada de trabalho. Então é algo que vai variar historicamente, é algo que não é sempre o mesmo, como Marx falou. A jornada de trabalho, seus limites não são determinados, são determináveis. São historicamente estabelecidos por meio de embate entre a classe capitalista e a classe trabalhadora. Em seguida, Marx então explica como é que se deu esse desenvolvimento na Inglaterra. Então, o que eu queria terminar aqui ressaltando? Por que eu tratar disso? Porque o Marx entra aqui em luta de classe. Digo isso porque algo que apareceu já na minha formação em Marx é que é uma sugestão de que se comece a ler o Capital pelo capítulo 8, que ele seria um bom ponto de começo. Eu discordo disso e eu discordo justamente porque esse capítulo não está aqui por acaso. Esse capítulo é o capítulo 8, porque ele tem uma função bastante específica aqui na exposição. Se vocês olharem o nome do início da sessão,
não o nome do capítulo, isso da seção, né, do conjunto de capítulos dessa parte da obra, vocês vão ver que a seção é sobre o mais-valor absoluto. O mais-valor absoluto é justamente o mais-valor cuja extração aumenta, quanto mais eu aumento o tempo de trabalho excedente. Né? Quanto maior for o tempo de trabalho excedente da jornada de trabalho, maior a extração de mais-valor. Então, quanto maior a jornada de trabalho, maior a extração de mais-valor. Isso tudo está ligado à caracterização do mais-valor. O que interessa nessa seção é entender o mais-valor como categoria econômica. E aqui o mais-valor absoluto em contraposição que o Marx vai chamar de mais-valor relativo, que a gente vai ver lá no capítulo 10. Então, o capítulo 8 está aqui porque são as lutas pela definição dos limites da jornada de trabalho, são as lutas de classe entre trabalhador e capitalista que vão determinar o quanto de mais valor vai ser extraído na prática pelo capitalista. Então, enquanto uma determinante do mais-valor, com uma explicação da categoria do mais-valor, que o Marx se vê na necessidade de entrar nesse embate, na necessidade de entender os conflitos históricos, as lutas concretas dos capitalistas com trabalhadores em torno da duração da jornada de trabalho. Então, aqui, com isso, então, eu termino a exposição. Aqui a referência, né? Eu utilizei a edição da Boitempo. E a gente se vê, então, na reunião.